Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, vamos agradecer a Ele por estar aqui mais uma vez para cultuar o santo nome de Deus. Maior mosquitinho tem... Tá difícil. Aqui não é para tocar, mas é difícil. E agradecer a Deus por isso também. Estamos vendo um mosquitinho, mas nós estamos vivos, né? E pedir a Ele que nos abençoe, mais uma vez no estudo da palavra dele. Vamos continuar Romanos capítulo 12 e o versículo 12, daí para frente. Romanos 12, 12, página 1231. Pedir em favor dos hinos que vamos cantar, que Deus nos abençoe, e pedir também em favor da mensagem, e pedir também a favor dos nossos irmãos em Cristo, de quem está trabalhando, pedindo em favor daqueles que estão enfermos, e que Deus nos ajude. E desde já pedir também, que o Ed comunicou comigo hoje, se Deus permitir, sábado ele vai estar conosco aqui. Então, que Deus abençoe ele na viagem, nesse dia. Deus permita, venha nos visitar. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, queremos agradecer o Senhor por ter trazido nós aqui, não somente a este momento, todos os momentos que das nossas vidas, que tu nos trouxe aqui para passar esse tempo aqui, esse horário, esse dia, para junto com os irmãos, para te louvá-lo e para estudar a tua palavra. Pai Santo, pedimos em favor daqueles que não puderam vir, que estão trabalhando, e pedimos em favor da família de nossos filhos, nossos irmãos na carne, todos os irmãos que estão espalhados toda a face da terra, todas as igrejas que reúnem também nesse dia, outros dias, o seu local que foi permitida por Deus e está estabelecida a Igreja de Cristo. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar o Senhor. Hino. Qual? 3. Não entendi. 361. Eu escolhi os 372 que não canta, não sei qual tempo. É 72, é 370. Depois eu canto usar o fone. Está aberto?
Follow me.
Novamente, a Geni está assistindo. Você sabe quem está assistindo também? Lá de Curitiba. Eu sou o Monanel aqui que lembra dela. Tá vendo o jornalista? Não sei, a Rosinha. Rosalinda, filha do Adão. Conversamos bastante. Elas que foi na escola com a Ivani, com a Ivone e com o Ivan. Ela está com 57 anos e 2 meses. Eu falei, eu 70 e 10 meses. Você foi na escola junto? Uhum. Mora em Curitiba. Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 12. Falta o versículo 11, né? Romanos 12, 12. Se quiser vendo, vem aqui, montão na frente, ó. Então vamos ver que Paulo disse assim, ó. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Olha bem, ensina o contrário do pensamento das pessoas, né? Eu li o 13. Comunicai com os santos da sua necessidade, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai os que não amaldiçoeis. É para não amaldiçoar. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânime entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Então, os irmãos, aqui, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Perseverai com um espírito bem otimista, com fé em Deus, que vai vencer a tribulação, né? Então, nós não devemos ter um espírito negativo, um espírito desanimado, vamos dizer assim, ver as tribulações, o sofrimento, desanima. Não, tem que ser uma pessoa, um espírito otimista, né? Pensa o positivo sempre, não pensar o contrário. Então, nós devemos sempre recordar isso, pensar, contar com qualquer dificuldade, problema passar na vida, seja doença, tribulação, o que seja, ter um espírito, né, animado, firme, com fé em Deus, que Ele vai nos ajudar a vencer as tribulações. E depois ele fala aqui, alegrai-vos, regozijando-se sempre em Deus, para permanecer calmo na prova. É fácil falar. Quando você está com as tribulações, quando está com o sofrimento, ele fala, alegrai-vos e regozijai. Sempre em Deus. Aprender mais com aqueles que foram antes de nós. Então, antes de nós. É pegando da época nossa. Sempre de olhar para trás, para aqueles membros que já partiram, que Deus já levou, que permaneceram firmes na igreja, na fé. Tem vários aqui, né, são da nossa igreja. Irmão Félix, irmão Adelmo, tem mais pessoas, a Jacira, minha irmã, a Genoef, que já partiram. Elas eram firmes, estavam no culto de manhã, estavam no culto à noite, sempre sorrindo, sempre alegre.
Então nós devemos aprender com aqueles que foram antes de nós. E se for para mais longe, os apóstolos, os profetas, mas vou ver os que estão mais perto. Por em prática, em nossas vidas espirituais, o que nós aprendemos com eles. Eles aprenderam com a Bíblia. Muitos deles aprenderam com o apóstolo Paulo. Aprenderam com Jesus Cristo. E nós também aprendemos com o exemplo dele, com o ânimo dele, na parte que coube a eles fazer. Então nós devemos também fazer. Mas sempre pensando o nosso pensamento em Deus, em Jesus Cristo, olhando para Ele, né? Aí ele fala no 13, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Comunicai com os santos. Como? Como que nós vamos comunicar uma boa comunicação com os santos? Primeiro, no ensino da palavra de Deus, uma boa comunicação com eles. É sempre estar comunicando com eles, ensinando sobre como viver para Cristo. Sempre tendo a oportunidade de falar isso. E com generosidade de coração a servir ao Senhor. Com aquele ânimo, com aquela vontade. Não assim vagaroso no cuidado, mas ele fala também necessidade também. É quando está com falta de alguma coisa. Que o irmão em Cristo, é nosso irmão em Cristo, ou irmão parente paterno, em sua necessidade. Então nós devemos também comunicar com a necessidade deles. Física, financeira e espiritualmente falando. O 14 fala, abençoai aos que vos perseguem. Não é fácil. Se alguém está perseguindo, como que você vai abençoar ele? Quem abençoa é Deus. Você ora em favor dele, em vez de sempre procurando estar em paz com Deus. Que nada, não leva aquele ditado assim, pagar com a mesma moeda. Não, de jeito nenhum. Isso não é o que nós aprendemos. Orai-vos em favor dos que nos perseguem. Cristão deve abençoar e não pronunciar juízo sobre os inimigos e deixar o julgamento com o Senhor. Onde é que tem um exemplo na Bíblia que fala isso. Vamos ver o exemplo lá na epístola de Judas. Judas 9, eu vou ler aqui para você, ó. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, olha bem, contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Então sempre é isso, entrega para o Senhor. O Senhor te repreende. Ele não usou, começou a disputar, ele não perdeu a paciência, né? Deixou, mostrando para nós que nós devemos aprender isso com ele. Então, não usou pronunciar juízo. Você vai ser castigado, você vai para o inferno, desejaram mal. Irmãos, tempo passado fizemos isso. Dificilmente, acho que não teve um que não fez isso, que aguentava, então, mas hoje não. Então, nenhum outro anjo também leva o título de arcanjo. Aqui fala arcanjo Miguel, como está registrado aqui. Existem outros que são anjos principais e Miguel, e nada mais que um deles. Isso está em Daniel 10:13. Abriu um parênteses aqui que a gente aprendeu. Quando eu vi o Mofele falar uma coisa, aquilo eu nunca esquecia. Quando ele falava, a pessoa falar, o Daniel, o Paulo, falando da Bíblia, está errado o português aí, está mal colocado. Paulo é o nosso aqui, o Daniel é o nosso. Então falar assim, livro de Daniel. Carta de Paulo, não carta do Paulo. Então, não sei se vocês já lembram. Fala, o Davi. Então, Davi está falando do Davi, irmão, que está mais próximo. Então, a gente está falando que está distante. Então, o livro de Daniel, capítulo 10, 13, diz assim também, ó. Mas o príncipe do reino da Pérsia
me resistiu 21 dias. Olha bem. Eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, continuando. 15, aqui vai lembrar em Tiago. Alegrai-vos com os que se alegram. Romano. E chorai com os que choram. Mano. Em Tiago 5,13 diz assim, ó, está alguém vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvor. Então você tem que acompanhar, fazer. Quando a pessoa está triste, lá você chega lá com a viola, tocando, cantando, fazendo festa, tudo. Não, ele está triste, está doente. Então, ore, participa da tristeza dele, procura consolar, que é isso que a Bíblia nos ensina. O cristão deve orar amorosamente, participar da alegria com aqueles que estão alegres. Cante louvores com aqueles que estão alegres. E da mesma forma, com aqueles que estão tristes, participar na tristeza também. Estando feliz, tenha paz. Paz em Jesus Cristo, que Ele nos deu através do seu Espírito Santo. Amém. Estar contente com a bênção dos outros. Nós devemos estar alegre, contente, feliz com as bênçãos dos outros. Se vê o irmão destacando na vida material ou na vida espiritual, fica contente. Não fica triste, não. Então, ficar contente também com o bem-estar de todos. Alegre do bem-estar. Deve se sentir como aqueles que já experimentaram tribulações e provas. Quantos já? Hoje nós não passamos por tribulações. O pouco que passa é leve. Tribulações e provas. Mas Deus sempre dá força e dá um escape. É ter paciência e esperar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana. Olha bem o que o apóstolo Paulo diz. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Então sabemos. Deus não deixa nada acontecer com nós acima que nós não aguenta. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Aqui revela a natureza da tentação e o poder de Deus. Quem é mais forte? Deus. A tentação vem do homem, vem de Satanás. A tentação é humana. Ela se manifesta, mas Deus põe os limites. Como ele fez com Satanás na vida de Jó. Deus pôs limites sobre Satanás. E põe, porque Satanás está solto. Com respeito ao que ele pode fazer ou não pode fazer. Vamos ler lá de Jó. Uma passagem meio longa. Capítulo 1, 6 ao 12. Ó. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Deus, veio também Satanás entre eles. Olha bem, Satanás tem acesso. 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Uma outra versão diz de balde.
10. Porventura tu não cercaste de Sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado tem aumentado na terra. Então Satanás viu tudo. 12. Mas, aí Satanás falou para Deus o seu: mas estende a tua mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Como que Deus não conhece o futuro? Ingênuo, né? 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Olha só, Jó tranquilo, deveria estar dormindo, tudo em paz, família, gado, bem, empregado, um homem rico, muito, tinha 500 juntas de bois. 500 juntas de bois, são 1000. Vocês notem bem. Ó, e disse o Senhor Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenderá a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Saiu. Agora é comigo, quero ver. Irmão, temos depois dessa versão de crer toda a história, que todo sofrimento que Jó, que é uma história muito conhecida. Então, falando de nós, temos a promessa de Deus, que toda tentação poderá ser vencida. Ele nos ajuda a vencer. Se nós recebemos uma tentação, você vê que a tentação está tentando você, o diabo tentando você, e tenta te convencer por você fazer aquilo. É pecado, graças a Deus. Então, mas ela pode ser vencida dependendo da situação do Filho de Deus, como ele está agindo com o Pai, como que ele está na harmonia com o Pai, se ele está vivendo bem pertinho do Pai, está na casa do Pai. Agora, e Deus nos ajuda a vencer. Você pede ele, você tem medo de pecar. Eu não quero desagradar o meu Deus, o meu Salvador. A saída é sempre a fé. Que mais? E a oração por Deus, a Deus por Jesus Cristo. E obediência no que Ele nos mandou fazer, irmãos. Obedecer tudo que Deus mandou nós fazer nas Escrituras. Não devemos ser rebeldes, devemos obedecer. Versículo 16 aqui em Romanos 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Primeiro, não sede unânime entre vós. Quer ser unânime, o maior de tudo. Eu sei tudo, eu tenho capacidade, etc. Não seja unânime. E não ambicioneis coisas altas. Ficar com ambição, uma coisa que não está no teu alcance. O meu avô falava assim para nós. Para nós e para o pai também. Nunca pendurar o chapéu onde não alcança. Outro fala dar um passo maior que a perna. Ele usava essa, o avô usava frase muito diferente dos outros. Você pendura o chapéu e você não alcança pegar. Você tem que dar pulo, pôr escada, qualquer coisa assim. Então ele falava. Então nós não devemos ficar ambicionados com a coisa que não está do nosso alcance, no nosso ganho. Se eu tenho condições de comprar aquilo ou parcelar o que eu ganho, o que eu tenho condições de pagar, bem, para não ficar, como diz, apertado com a situação. Aí o que acontece? Esfria na vida espiritual, não tem força de vir na igreja, porque isso, porque aquilo. Mas ele fala assim, mas acomodai-vos com as humildes. Às vezes você olha para uma pessoa, um crente assim, ó, humildes, toda a vida dele, os bens dele são tudo humildes, mas é feliz. Não adianta você ter bastante coisa, ter carro bom, ter casa boa,
bastante dinheiro, mas não é feliz. O problema é feliz. Não seja sábio em vossos olhos. Eu sei, acabou. Não procura conselho, não obedece. Como diz o fala, passo maior que a perna. Não sejais sábio em vós mesmos. É uma exortação isso para nós. A prática para a vida cristã em comunidade. Então, quer dizer, devemos na nossa comunidade uma prática de viver uma vida boa cristã, uns com os outros, ajudando, tendo o mesmo conceito para com todos, o mesmo conceito, quer seja grande ou pequeno, rico ou pobre, não deve fazer diferença. Então, após apresentar a doutrina da justificação pela fé, nos capítulos anteriores, então Paulo agora ele se volta para a aplicação dessa fé na vida diária dos cristãos. Agora a fé na vida diária, de todo o tempo. Como é que está a fé? Está aquela fé verdadeira, fé firme, todo dia, orando, pensando. Então, a maneira como Cristo fez para salvar o homem da condenação, sempre está lembrando disso, e passando para frente, condenação do inferno. Ele não faz a acepção de pessoas, ele não desprezou nós, ele não despreza ninguém, ele não faz a acepção de pessoas, de não escolher um e escolher outro. Ninguém de nós tem mérito, ninguém tem mérito para com Deus, merece o inferno. Porque não havia ninguém justo na face da terra. Paulo disse isso no capítulo 3, verso 10, 12, diz assim, ó. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer, Paulo disse. Então quer dizer que não adianta que a pessoa se gabar que ele é justo, que ele não precisa de conselho, não precisa de igreja, etc. Não há ninguém que entenda também, ó. Como que deveria entender, não há ninguém que entenda. Nós temos muitas coisas para entender ainda, que nós vamos acabar aprendendo a entender o restante lá quando nós estivermos lá. Não há ninguém que busque a Deus como Ele merece, como Ele quer, como é a vontade dele, ninguém. Depois fala, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Irmãos, mesmo tratando de uma pessoa que ocupa um cargo superior ou menos, independente disso, não há ninguém bom, não há ninguém que busca a Deus, por cargo todo. Não existe na face da terra um homem, um cristão, que busca a Deus todo momento, deveria buscar. Essa exortação, que nós não deve desanimar, sempre buscar, mas buscar como Ele quer, ninguém busca. Quando está olhando ou ouvindo alguém falar sobre Cristo, aceita Ele em seu coração. Eu vou falar para quem está assistindo. Quem está olhando, quem está ouvindo alguém falar sobre Cristo, aceita Ele em seu coração e na vida. Coração e na vida. É o apelo que o apóstolo Paulo faz, é um apelo para aceitável. O 17. A ninguém se tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Quase repetindo aquele versículo que nós lemos. A ninguém torneis mal por mal. Se alguém nos faz mal, nós temos que procurar fazer o bem. Não pagar com a mesma moeda. Ele fez o mal, também eu vou fazer o mal maior. E o Salomão não disse lá em Provérbio 15, logo no versículo 1, a resposta branda desvia o furor.
Vocês esquecem como é que está escrito? Né? Se quem lembra bem decora isso aí, ó. É isso aí. A resposta branda desvia o furor. Então, quando vê uma pessoa exaltada, com música citada, isso acontece. Mas isso passou uma vez no prédio, já continuaram em Bauru lá, logo o patrão, o patrão que era 2. Um cuidava da obra, outro do escritório, as coisas. E eu cheguei nele com palavra branda, ele tudo, e eu estava certo. Ele também estava também. Mas eu tinha que fazer a minha parte também. 2 que dá ordem, o que você vai fazer? Um deu uma ordem fazer de um jeito, o outro deu ordem fazer outro, aí o problema é sério. Aí até os governadores, vai lá, Sebastião, não vai lá, Sebastião, aí vai dar conta dos olhos, tá. Ó, a resposta branda é o que eu fiz. Fui falando para eles, soltar fogo, assim. Fui falando já para eles, assim, fui falando, para ele entender o meu lugar, me põe no meu lugar. Mudou risado. O Senhor te abraçar. A turma de cima do pé, vamos trabalhar, então. Tá bom, entendeu? Por quê? Agora, se eu fosse na estúpida com ele, ó, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Se eu vou com palavra dura, aí a ira vai subir esse dia. Aí, pô, dá o que o diabo gosta. Então é isso daí, irmão. Provérbio 15, 18, 19. Ó, se for possível, quando estiver em vós, ó, se for possível, ele ensina bem, tende paz com todos os homens. E se não for possível? Então não tem, mas que não depende de nós. Se for possível, tem paz com todo mundo. Mas se não for, paciência. 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Mas eu tinha escrevido aqui, eu não lembrava aqui, mas tá bom. Olha, se for possível, muitas coisas não é possível a gente fazer. E não é para vingar nós mesmos, entregar a vingança a Deus. Aqui, ó. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então ele está referindo aqui ao nosso próximo, ao nosso modo de falar, como nós vamos falar da ira de Deus, e que quer dizer que devemos deixar espaço e não tirar das mãos de Deus a sua própria obra. Deixa que Deus faz a obra, vê a gente quer fazer. Em Levítico também 19, 18 diz assim, ó: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Imagina só o que ele diz: não guardar ira contra o filho do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Se fosse a salvação por isso, ninguém estava aqui falando que estava salvo. Teria que não desanima. Como é que você vai amar o próximo a ti mesmo? Irmão, a correção do dano deve se entregar tudo ao Senhor. Todo prejuízo que nem der. Como é que você vai corrigir o dano? Depois que você erra, como você vai corrigir? Então, entrega ao Senhor. Tenta entrega. Começando pelo seu coração. Entrega o seu coração para o Senhor. Entrega os nossos planos ao Senhor. Entrega tudo. 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, é só dar conselho bom. Note bem. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Não vou dar dinheiro, não. Dá de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Alguém falou com esses dias, aquele copo d'água fria, né? Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça, mostrando aos nossos inimigos o amor que vem de Jesus Cristo.
vai amontoar brasas de fogo na cabeça dele. Se nós mostrar bondade e misericórdia de Deus para com ele, pregando a palavra de Deus, ele te deixa vencer do mal. Sabe quando brasa de fogo, você fica com o inimigo fez o mal, ele te ofendeu, e você mostra amor para ele, a consciência dele queima, de repente queima, poxa, fica com vergonha, poxa, eu tratei mal aquela pessoa, aquele cristão lá. Então ele vai depois, talvez não queima na hora, mas depois ele pode queimar. Ele vê a atitude. Isso que é um testemunho, bom testemunho. Se a gente, em todos os erros nossos, fazia assim, humilhar assim. Você quer falar alguma coisa? Fala com educação, fale bem. Ao 21, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixe vencer do mal. E, puxa vida, mas vence o mal com o bem. Agora o mal nos vencer, aí você derruba, aí é o tombo, cai. Você esquece, perde tudo, o ânimo, fica com raiva, com ódio. Não deixa o mal tomar conta da nossa cabeça, do nosso coração, da nossa mente. Procura, não deixa. Vence o mal com o bem, faz o bem. Não responder ao mal com o mal, porque só produz mais mal. A iniciativa do mal se troca pelo bem. É um mandamento direto e desafiador para os cristãos, nessa época que nós estamos vivendo. Tão difícil. Na primeira parte, não deixa vencer do mal, pregado por aí. Então ele adverte aqui contra a tentação do mal, de se render com raiva, com ódio, com ressentimento. Terminou? Vamos dar um começo no capítulo 13. Né? Então, falta alguns minutos. Romanos capítulo 13. Olha, tem outro conselho. É só conselho bom, irmãos. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então ele falou de tudo. Se tem alguém na autoridade, vamos começar de baixo para cima. O pastor, ele tem uma autoridade. Ele é a autoridade deixada porque veio de Deus, para governar a igreja, para ensinar a igreja, para ter um certa disciplina, uma ordem, etc. Tem depois tudo que culpa a autoridade, as polícias, delegado, prefeito, governo, presidente, as autoridades. Eu falo, ó, toda a alma quer dizer, a alma vivendo, toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, desde que não venha em choque contra a Deus, que é desagradar a Deus. Ele fala que não há autoridade que não venha de Deus. Tudo que está lá porque Deus permitiu. A morte do velório de ontem, Deus permitiu, tudo tem a hora. A minha sogra é mais velha do que ele, mas estão dando para todo lado. Ela nem sabe nada, que Deus está permitindo e dando vida para ela. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. Deus é quem ordenou os governos humanos. Como instituição governamental, foi Deus, instituído por Deus, para a administração dos assuntos humanos. Você pensa bem, se o mundo não tivesse autoridade, como que não viria? Cada um ia resolver o problema do jeito como ele queria. Não, tudo tem que ter. Para ter uma... Se for a lei, É bem, boa lembrança. Se com a lei, com polícia, com multa, não está tão... Se a palavra que você usou bagunçada, já não vai certo. Agora imagina se não tiver isso. Não tem nem como você pensar.
É como animal, é capaz que os animais têm mais ordenança que os homens. Vocês pensam o quê? O gado, vou lembrar, já falou, vai lembrar. O gado, quando ia no trio, fazia um atrás do outro. Olha só, quando afundavam tanto assim, eles faziam outra pista. Já viu isso, Paulo, já, né? Então ele começava ali. Tinha vez que o sinal tinha 3, 4, 5, de tanto. O gado só andava, você está tocando eles. A cavalo tocando, aí vai assim. Mas quando eles iam beber água no rio, eles desciam aquela fileira. Tudo com ordens, irmão. Na mangueira, cada vaca tinha o lugar dela. Outra tinha o lugar dela. Outro tinha lugar, eu ficava admirado. Você soltava o bezerro lá, o bezerro já ia certinho, sabendo onde estava a mãe. Eu tirei leite bastante tempo, eu vou observar bem essas coisas. Agora, voltando aqui o 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Você resistiu? Você vai trazer sobre si mesmo a condenação. Isso aqui é a lei da terra, mas sempre deve ser obedecida. Até quando não ofende a Deus. Ofendeu a Deus, então, que não mexe com a nossa consciência para com Deus. Aí está certo. É mesmo, até na igreja aqui, cada um tem seu lugar. Irmão Daniel aí. Faltou ir para essa falta. Irmão Paulo ia ali. Montou lá, não tira ele de lá, nem que desligou o ventilador, ele não sai de lá. Então, Mansônia, assim, mas os irmãos jornalistas, mesmo quando eu vejo para lá tudo, eles estão um pouco diferentes. Então, lá está aqui, aí, pronto. Então, vamos ver. A condenação que se menciona aqui, não é necessariamente se refere a que vem de Deus, mas sim dos homens. Não é a condenação que vai vir de Deus. Deus permite. Não é a condenação do inferno. A condenação que vai para a cadeia, vai preso. Então. O 3. Porque os magistrados, para aqui, não são terror para as boas obras. Se prestar bem atenção, nem vimos aqui, irmão. Mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faz o bem e terá louvor dela. Se você quer ter louvor dela, você faz o bem. Não é terror, terror me faz medo para nós. Você está certo, tem o documento certo, anda certo, com o carro, sem o carro, fazendo tudo certinho. Para quem vai ter medo da polícia? Por quem deve ter, porque está mexendo com droga, que anda para ir de qualquer jeito e tal, assim, né? Pecando. Então aí, pronto. Quere tudo, pois não temer a autoridade, faz o bem, terá louvor dela. Amém? Então vou louvar o Senhor. Os irmãos, o Ed ligou para mim agora, mais de tarde agora. Ele pretende vir domingo, sábado, se Deus permitir. O Daniel, faz força, ele sábado está aqui. Sendo trabalhando. Mas o Carito comentou comigo, gostou das mensagens que mandou para ele. O senhor Daniel, que você apresentou a oração no final, aquilo que você falou, ele gostou. Então, aprendi a oração ali, assistindo lá. Ele que melhorou um pouco amanhã, acho que ele vai trabalhar. Orar em favor dele aí. Então vamos louvar a Deus. Pode.
solta a voz assim, desliga assim, então poder. Prendeu o parada da polícia. Aí, Carlitão, velho. Então, irmão Paulo termina com oração, que Deus nos abençoa. Lemos nos cultos do fim de semana, Deus colocar no teu coração. Senhor, mais uma vez, né? A sua presença, a sua vida, mais um grupo, né? Necessitando, temos que agradecer por ter estado aqui. Tivemos a missão, né? Nosso futuro, próximo, mais distante, né? Sexta-feira, podemos estar aqui presente, abençoa a nossa vida, e a nossa cultura, a pastora, a vida do médico aqui, precisando, e agradeceremos pelas nossas primeiras pessoas, Jesus, a Deus Cristo. Isso é o que eu não tenho. Amém.